Meus irmãos, é uma alegria poder participar com vocês dessa conferência um tanto singular, por causa do momento que nós vivemos, pandemia e ainda de restrição da participação dos cultos, de modo que muitos que talvez gostariam de participar não podem participar por receio ou por necessidade. Então é um prazer a gente poder participar, e trazer nesse momento uma reflexão para todos os irmãos. E o tema que me coube foi falar sobre a vida em comunidade, a vida em comunidade pós-pandemia. E para isso eu gostaria de refletirmos no texto de Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. É um texto que fala sobre a vida congregacional. Nesse sentido, então, podemos entender a vida em comunidade. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler desde o verso 19 ao verso 25. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que abençoe a leitura e exposição desse texto. Santo Deus e amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença. Sabemos que o Senhor é um Deus santo, um Deus glorioso, um Deus que tem um amor imenso por nós, que somos Teus filhos. Por isso, Pai, queremos nos colocar na Tua presença e suplicar que o Senhor abençoe a nossa reflexão nesse momento, abençoe, Pai, a leitura e a explicação da Tua palavra e que ela seja de fato aplicada às nossas vidas, aos nossos corações, Pai. Abençoe cada um que está aqui, abençoe cada um que está assistindo a essa mensagem online, que o Senhor esteja abençoando e dirigindo a vida de cada um. Nós te pedimos, suplicamos, confiados na mediação do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, então Hebreus capítulo 10, verso 19 a 25, mas nós vamos enfocar verso 24 e 25, ok? Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Meus irmãos, essa crise de saúde que nós vivemos no mundo, vivemos no nosso país, gerou profundas implicações e mudanças na nossa vida eclesiástica, na nossa vida na igreja, na nossa vida em comunidade, de modo que, especificamente na nossa cidade, nós ficamos 5 meses sem podermos nos reunir como igreja, ficamos 5 meses com os nossos cultos presenciais, congregacionais paralisados, de maneira que, de fato, nós podemos e devemos reconhecer que houve uma grande implicação sobre a nossa vida como cristãos, a nossa vida na igreja. E o meu receio, e o receio de muitos, é que muitas das implicações e consequências que essa pandemia trouxe sobre a igreja não sejam apenas circunstanciais e momentâneas, mas possa perdurar durante muito tempo e possa ter consequências até permanentes na vida de muitos cristãos, de boa parte da igreja. Então, ao pensarmos sobre a vida congregacional, a nossa vida em comunidade, esse texto é bastante relevante, porque ele nos fala sobre isso, nos fala sobre uma necessidade e nos fala sobre o significado da vida congregacional. Então, eu gostaria de falar brevemente para os irmãos, de maneira muito direta, muito prática e objetiva, redescubra o culto e a vida congregacional. Redescubra o culto e a vida congregacional.
Nós precisamos, de fato, irmãos, diante de tudo que nós passamos e ainda temos passado, redescobrir, primeiro, a necessidade e depois o significado da vida congregacional, do culto congregacional, da implicação de tudo isso para a nossa vida. E eu gostaria de, basicamente, tratar dois pontos sobre esse tema com os irmãos. Primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês redescubra a necessidade do culto e da vida congregacional. Redescubra a necessidade. Qual que é a necessidade do culto? Qual que é a necessidade de uma vida em comunidade, uma vida congregacional? Quando nós lemos esse texto, no verso 24, no verso 25, nós devemos observar que o texto no verso 25 diz: não deixemos de nos congregar. Não deixemos. Aqui não é exatamente um imperativo, embora esteja na nossa tradução um imperativo, mas a forma grega desse termo, desse verbo, é uma forma que tem uma ideia de uma exortação. Então, nesse sentido, ela tem um teor, por isso que a melhor forma de você traduzir em português é como se fosse uma ordem, é como se fosse um imperativo: não deixemos de congregar. E o texto, na verdade, é uma exortação. Ele está nos exortando para que nós não deixemos de congregar. Na verdade, o peso maior até não está no verso 25, mas está no verso 24, quando diz: cuidemos, cuidemos, ou, conforme outra tradução, consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, o termo aqui, ele tem essa ideia, esse consideremos tem essa ideia exortativa, que é passada para o termo seguinte, não deixemos, que é uma implicação do verso 24. Então, qual que é a lição disso aqui para nós? Qual que é a aplicação desse fato, que nós temos aqui uma exortação para considerarmos, para cuidarmos uns dos outros e, consequentemente, verso 25, não deixando de congregar. O fato é que é uma necessidade para nós. Congregar é uma necessidade. Nós temos visto no nosso país e em muitos lugares que muitos têm aquilo que é essencial, aquilo que é necessário para a vida. Quais são as atividades essenciais e necessárias para o país, para as pessoas sobreviverem, para elas se manterem, para elas levarem uma vida razoavelmente boa durante a pandemia, durante a paralisação. Aí alguns vão colocar alguns serviços: supermercados, farmácias, os hospitais, obviamente, e outros serviços e atividades que são consideradas necessárias e são consideradas essenciais. E aqui está algo, irmãos, que para o cristão, para mim, para você, é algo necessário, é algo essencial: congregar, nos reunir. Pastor, então significa que nós erramos quando nós paralisamos? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que em alguns momentos não seja necessário deixar de congregar. E não precisa nem ser uma pandemia. Se você fica doente, o que você faz? Dependendo da doença, você fica em casa, você deixa de congregar. Então nós não deixamos de reconhecer que há momentos necessários que nos impedem, nos forçam a não congregar. Não é isso que eu estou questionando, não sou louco de pensar dessa maneira, mas o que eu quero destacar é que nós temos que olhar para a necessidade de nos reunirmos, de termos um culto congregacional, de termos uma vida congregacional, que é algo necessário para a nossa vida cristã. Não existe verdadeira vida cristã sem esse culto congregacional e essa vida congregacional, junto uns com os outros. Então é algo de fato essencial e necessário para as nossas vidas. Nós podemos em alguns momentos sermos forçados, impedidos de nos reunirmos uns com os outros, mas não podemos jamais tirar do nosso coração essa necessidade, essa essencialidade da congregação, tanto no culto como na vida em geral, quando nós estamos junto com os nossos irmãos. E é muito fácil, irmãos, nós, numa situação como essa, perdemos de vista que isso é algo necessário.
Perdemos de vista que é algo essencial que nós não podemos viver sem, que a vida cristã ela se torna totalmente deficiente ou inexistente se não houver, de fato, a compreensão de que isso é algo necessário e ordenado por Deus na palavra dele. Quando a Bíblia usa esse termo, congregar, nos congregarmos, ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, quando Israel se reunia diante do Senhor, como assembleia, como congregação, ou o termo que muitas vezes é usado em grego é a sinagoga, que é o termo, a raiz do termo usado aqui nesse texto para congregar, é a mesma raiz da palavra sinagoga, sinagogue. Então, o Israel se reunia na presença do Senhor, e nós devemos compreender que a história do povo de Deus é marcada por esse ajuntamento sagrado, santo, uma assembleia solene, quando nós nos ajuntamos uns com os outros, principalmente considerando que estamos na presença do Senhor. Então, ao vivermos um tempo como esse, nós precisamos redescobrir a necessidade. E por que eu falo de redescobrir? Porque, primeiro, muitos nem tinham essa compreensão muito antes da pandemia. Às vezes nós vamos colocar tudo e vamos culpar só a pandemia. E o fato é que muitos já viviam uma vida que não compreendiam na nossa sociedade hoje a importância desse reunir-se, de estarmos juntos uns com os outros. Já havia em muitas pessoas e muitos cristãos uma desvalorização, uma perda de significado da necessidade de congregar. Então é necessário que essas pessoas que já tinham essa falta redescubram, talvez você, talvez alguém que você conheça, redescubra a necessidade do culto congregacional. Mas é fato que muitos, talvez por causa da situação atual, possam ter perdido o senso dessa necessidade, porque ao termos uma paralisação tão longa, 5 meses, não sei se ainda pode chegar um momento que temos novamente uma paralisação, Deus queira que não, mas muitos, ao serem forçados a não se reunirem, eles podem depois se dar conta de que não é necessário. E por que não é necessário? Porque muitos vão pensar assim, mas eu tenho internet, não é? Nós temos aqui um vídeo transmitido pela internet, disponibilizado na internet, que muitos estão assistindo pela internet, vão assistir pela internet depois. E a pessoa pode pensar assim, qual é a necessidade então eu me deslocar até a igreja, me reunir com a igreja, se eu posso ver tudo o que está acontecendo na igreja, ou quase tudo, pela internet, por um vídeo gravado, e eu posso fazer conforme a minha necessidade, assistir no momento que eu quiser. Não sei se você faz uso desse recurso, mas eu assisto o vídeo na velocidade que eu quero. Então lá no YouTube eu coloco lá 25% mais, 50% mais, e normalmente é 100% mais, o dobro da velocidade. Então eu gasto metade do tempo para poder, às vezes, assistir algumas coisas que eu vejo que eu consigo assistir mais rápido e não prejudica muito o entendimento. Então, ou seja, você tem uma certa comodidade de assistir as coisas no momento que você quer, na hora que você quer, com a velocidade que você quer. E então você começa a se perguntar, qual é a necessidade então de eu me reunir? Qual que é a necessidade disso? Então eu vou ficar em casa mesmo, porque daqui eu consigo assistir as pregações. Quando o pastor está falando na igreja, às vezes eu perco alguma coisa porque eu me distraí, ou porque ele falou muito rápido, ou ele não pronunciou direito. E aqui na internet não, eu consigo pausar, eu consigo voltar, eu consigo diminuir a velocidade, eu consigo ouvir. Então qual é a necessidade de você se congregar, de você se reunir? Então, irmãos, nós precisamos avaliar essa situação, avaliar os nossos pensamentos diante de situações como essas, e nós perguntarmos, qual que é a necessidade? Eu compreendo que é necessário, e mais à frente nós vamos falar por que dessa necessidade, que tem a ver com o significado de nós congregarmos, não apenas com algo utilitário, no sentido de você ouvir uma pregação ou ouvir um culto. Então é importante nós redescobrirmos a necessidade de nós nos ajuntarmos, de realmente conservarmos ou recultivarmos o hábito do culto, porque também é um hábito. Nós vimos corriqueiramente para a igreja aos domingos, e de repente a gente tem esse hábito interrompido, e
você fica 5 meses sem se reunir. Então, de repente, para você voltar para um hábito que você tinha e você perdeu, é mais difícil. Alguns dizem, né, não sei se existe realmente uma comprovação séria disso, mas alguns dizem que para você adquirir um novo hábito, você precisa fazer aquilo por 25 dias, 21 dias, né? Se não me engano, 21 dias. Então, pensa só, você ficou 5 meses sem o hábito de congregar nos domingos, ou na semana também, se você fazer isso, e adquiriu nesses 5 meses, mais do que 21 dias, adquiriu um hábito de ficar em casa. Então é difícil, humanamente falando, em termos de costume, você perder esse hábito e adquirir o hábito de voltar à igreja. Então é necessário um esforço, é necessário disciplina, mas acima de tudo redescobrimos que isso é necessário, que o texto está nos exortando, quase nos ordenando para não deixarmos de congregar. Então, nessa pandemia, nós precisamos nos lembrar disso, nós precisamos resgatar esse senso dessa necessidade do culto, né, da adoração congregacional, mas também da vida congregacional, quando nós nos encontramos com os irmãos, estamos juntos com os irmãos, depois que termina o culto, nós continuamos conversando, tendo comunhão, tendo amizade. Muitos, principalmente jovens, né, saem para comer juntos, vão em um lanche, né, saem, têm amizades, têm relacionamentos. Isso é algo necessário para a nossa vida. Mas, em segundo lugar, redescubra o significado do culto e da vida congregacional. Então, primeiro, a necessidade, entender que é necessário. Eu não tenho como deixar, não posso abandonar como cristão a vida congregacional. Mas, em segundo, redescubra o significado. E essas duas coisas, né, nós só estamos separando aqui necessidade e significado apenas para efeito didático de comunicação com os irmãos. Mas uma é dependente da outra. Eu vejo que é necessário, por quê? Porque ao congregar tem um significado, tem um sentido, tem um propósito, não é um mero ajuntamento de carne e osso, não é um mero estar próximo uns dos outros. Porque congregar, irmãos, não é meramente você estar junto de outra pessoa, mas é muito mais do que isso. É algo muito mais sério, algo muito mais profundo, muito mais ligado à nossa espiritualidade. Então, quando nós observamos aí no texto que ele diz para não deixarmos de congregar, né, esse termo congregar, ele tem a ver com o ajuntamento, com a reunião, com a congregação do povo de Deus, fazendo, como eu disse, alusão à Assembleia de Israel diante de Deus lá no deserto e posteriormente também na terra prometida. Quando nós olhamos o termo, né, que é usado aí, estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Quando nós observamos também um outro termo no verso 25, admoestar, né? É interessante que tanto a palavra congregar como a palavra estimular e admoestar, elas têm a ideia de pessoas que estão juntas, né? Que estão próximas umas das outras. Em português pode não transparecer isso, mas em grego, tanto essa palavra estimular como admoestar, elas começam com um prefixo para. O que é para? Para, esse prefixo, ele significa alguma coisa que está ao lado, está junto, né? Paralelepípedo, são pedras que estão uma do lado da outra, né? Algo paralelo, né? Está ao lado também. Então, as palavras aqui, essas duas palavras, elas começam com essa ideia de algo que está junto, de alguém que está junto para estimular o outro, para animar o outro, para admoestar, para aconselhar, para fortalecer, para animar. Então veja que, como eu disse, o congregar não é um mero ajuntamento de pessoas, mas é um ajuntamento que tem um propósito, né? O propósito de nos estimularmos, nos animarmos, nos admoestarmos. Aí nós podemos pensar, mas eu não consigo fazer isso pela internet? Eu não consigo aconselhar pela internet, quem sabe animar o irmão pela internet, à distância, por telefone? Nós, obviamente, vamos pensar sobre isso. Só que não é só isso, irmãos. Não é meramente isso. É claro que eu consigo, né, ligar para o Guilherme, ou nem ligar, né? Você manda uma mensagem no WhatsApp, você consegue de alguma forma tentar animá-lo, dar um incentivo para ele, né? Nós não negamos que isso seja possível. Nós não negamos que você consiga comunicar-se com as pessoas
através da tecnologia, do telefone, da internet, das mensagens. Nós não negamos isso, mas a questão é de profundidade. É uma questão de profundidade. Entendermos que o congregar ele tem uma profundidade, tem um significado, um sentido que nenhuma tecnologia pode suprir. Por mais que eu tenha como me comunicar com as pessoas através da tecnologia, eu tenho sim como, de alguma maneira, transmitir conhecimento, de alguma maneira edificar alguma pessoa, animar alguma pessoa. Contudo, pela internet, à distância, eu não tenho como fazer com a mesma profundidade. Eu não tenho como ter um relacionamento com a mesma profundidade que eu tenho pessoalmente, em carne e osso, ao vivo com a pessoa. Então é necessário a gente compreender essa profundidade no sentido do congregar, né? A gente precisa entender, acima de tudo, irmãos, que o congregar é a maior expressão, é o maior resultado da nossa união espiritual em Cristo. Muitas vezes nós achamos que a maior expressão da nossa comunhão espiritual, né, é meramente o espiritual, né? Nós achamos assim que estar juntos uns com os outros é menos do que a comunhão que a gente diz que é espiritual, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com espiritual? É que todos os crentes estão ligados uns aos outros espiritualmente, quer seja aqui em Itajubá, quer seja no Brasil, no nosso hemisfério sul ou no globo inteiro, e até mesmo no céu. Todos os crentes têm uma união espiritual que excede a nossa compreensão, porque é uma união que é por meio do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Então nós reconhecemos que há aquilo que é chamado no credo apostólico, né, de comunhão dos santos. Todos os crentes têm uma comunhão espiritual, têm uma união espiritual. Só que o que eu estou querendo dizer aqui, né, é que congregar é a maior expressão dessa união espiritual, e não o contrário, porque muitas vezes nós achamos que congregar fisicamente é inferior e o espiritual é maior, e não é assim, não é verdade. O que é verdade é que o espiritual, né, que nós temos, ele é a base e ele é a causa dessa união presencial que nós temos, que é o objetivo, né? É o que nós desejamos, é o que nós ansiamos. Nós não podemos, por causa da união espiritual que nós dizemos ter uns com os outros, abandonar a união física, porque a união espiritual pretende que nós tenhamos uma união total, não só essa espiritual, mas física também. Imagina só se o marido e a mulher eles falassem assim: não, nós temos uma união espiritual, nós não precisamos morar na mesma casa, nós não precisamos nos ver, nós estamos unidos em Cristo. Imagina só, que coisa sem sentido algum seria isso. É a mesma coisa que o crente dizer que ele não precisa congregar, ele não precisa estar junto, ele não precisa ter relacionamento com os demais cristãos de maneira presencial, porque ele já tem espiritual, e isso que é suficiente, isso que é o melhor. Não, irmãos, não é. Porque o que Deus quer é que essa união que o Espírito Santo causa no nosso coração, uns com os outros, espiritualmente, gere essa união plena de relacionamentos reais, de estarmos próximos uns aos outros, porque nós somos pessoas que não são só espirituais, mas somos de carne e osso também. Então nós precisamos ver, nós precisamos sentir, né? Nós precisamos estar próximos uns dos outros, né? Então a união espiritual deve gerar, né, como fundamento, como causa, a nossa união física, relacional aqui nesse mundo. E outra coisa importante a gente observar: a falta de comunhão física, presencial, eu quero dizer, é um sintoma da falta de união espiritual. É um sintoma da falta de união espiritual. Se eu não quero estar com os meus irmãos, se eu não desejo, se eu não tenho prazer, se muitas vezes eu até fujo dessa comunhão, isso não é um sinal que eu sou mais espiritual porque eu estou valorizando a união espiritual. É um sinal de que está me faltando essa união do Espírito Santo com os meus irmãos, que causa o desejo de eu estar junto com aqueles que são filhos de Deus. Então, como eu disse, o espiritual é o fundamento e a causa da nossa união física, de estarmos próximos, de estarmos nos relacionando uns com os outros. E aqui nós devemos entender, além dessa questão da profundidade que é o
congregar, estarmos juntos uns com os outros, termos essa comunhão, que é a singularidade do congregar. Congregar é algo singular. O que eu quero dizer por singular? Que é único. É único, não tem cópia, não tem genérico, não tem um substituto para o congregar. Então, quando nós falamos, mas eu posso assistir o culto, eu posso ouvir uma pregação pela internet, eu posso aconselhar pela internet, existe até realmente de fato grupos, instituições que fazem ali aconselhamento pela internet. Você precisa de aconselhamento, entre em tal chat, ligue para tal número, mande uma mensagem para não sei aonde, você está pensando em suicídio, entre em contato com a gente, ou seja, tem esses mecanismos e eles têm a sua utilidade, mas irmãos, não são substitutos para o culto congregacional. Não tenho como substituir. Eu não tenho como substituir o estar junto com os irmãos. A comunhão física, ela tem uma riqueza que a virtual jamais pode suprir e substituir. Por mais que, como eu disse, eu possa aconselhar pela internet, eu possa estimular, tentar animar o irmão, mas ainda assim é inferior ao você estar frente a frente com a pessoa. Você vê ao vivo e a cores a pessoa, você vê a entonação da voz, em vez de por uma mera mensagem. Você vê de uma maneira muito mais nítida do que pela tela, pela gravação do celular. Você sentir o ambiente que aquela pessoa está com você. Ou seja, tudo isso você não tem como colocar e transmitir online. A realidade é algo tão rico e tão detalhado de coisas que nós não temos como transmitir online. Então não tem como ter um relacionamento pleno online. Eu só posso ter isso presencialmente. Então é algo singular, é algo que nós não temos como usar meios para substituir. O que nós podemos fazer, irmãos, é usar a tecnologia apenas como uma extensão. Então assim, o que eu quero dizer por extensão? Eu tenho um relacionamento com os irmãos da igreja. Eu procuro reunir com os irmãos, estar próximo deles, estimular, ser estimulado, aconselhar, ser aconselhado, ter verdadeiros e ricos relacionamentos. E eu uso a tecnologia para aqueles momentos em que eu não consigo estar próximo. Eu não estou usando como substituto, porque eu sei que a riqueza do presencial não dá para poder você substituir, mas eu uso como extensão. Eu preciso falar um pouco mais, eu quero ter um pouco mais de contato, aí eu uso WhatsApp, eu uso outras mídias sociais para ter um pouco mais de contato, de transmitir um pouco mais de ideias, de conhecimento e etc, troca de experiências, mas não para substituir. A comunhão virtual, ela é apenas uma extensão da nossa vida, mas muitas vezes, e esse é o risco que nós temos visto hoje, é que ele tem sido substituto. E isso, irmãos, não sou eu que estou falando, o pastor é muito tradicional, muito cristão demais, bíblico demais, só pensa na Bíblia. Não, isso são pessoas seculares que falam. Você vai ver um monte de pesquisadores, sociólogos, cientistas, pessoas inclusive que participaram de toda a criação dessas mídias sociais. Recentemente foi lançado um documentário na Netflix, depois vocês assistam, quem não assistiu, o Dilema das Redes, se não me engano, acho que o título foi traduzido para o português, o Dilema das Redes. E lá são pessoas que trabalharam na criação dessas redes, e eles estão falando do problema que elas são, como que elas se tornaram não só uma extensão, mas se tornaram um substituto. E muitos pesquisadores têm escrito livros já há décadas sobre o problema das redes sociais, sobre o problema da internet, os riscos que elas trazem e o problema delas substituírem relacionamentos reais por virtuais, de maneira que o rapaz, ele não tem mais coragem de chegar na moça, ele não tem, mas pela internet, aí ele é o garanhão, aí ele consegue mandar mensagem, ele consegue trocar ideia, mas quando ele vê ela frente a frente, ele paralisa, porque ele não sabe o que é relacionamento real, ele não sabe mais conversar, ele não sabe mais se relacionar, ele tem medo, mas na tela do celular ele se esconde, então se tornou um substituto. Em vez de ser um mero auxílio, uma mera extensão, se tornou um substituto.
E substituir, irmãos, a comunhão física pela virtual é um empobrecimento das nossas relações, que nós não podemos sentir a outra pessoa, não podemos tocá-la, abraçá-la, não podemos muitas vezes nem ver, porque normalmente a maior parte das nossas comunicações são por áudio ou por texto. Quando é áudio, pelo menos é até melhor, né? Porque você sente a entonação da voz, a pessoa está alegre, está triste, mas o texto é muito difícil e dá muitas vezes briga, né? Quem já não brigou por causa de texto do WhatsApp? Escreveu um negócio mal pontuado, mal escrito, aí o corretor ainda atrapalhou, xingou a outra pessoa, é o prejuízo que isso traz. Então, ou seja, você não tem como ter a riqueza, né, de um relacionamento real pela internet. Você empobrece os relacionamentos através disso. E muitas vezes nós nos iludimos, não, eu estou em contato com as pessoas, eu estou conversando o tempo todo. E não é verdade, não é verdade, muitas vezes nós nos enganamos. Então qual que é o risco de tudo isso? São vários, né? Já falei, o risco do empobrecimento dos nossos relacionamentos cristãos, relacionamentos familiares, relacionamentos de trabalho, eles empobrecem com o uso extensivo, né, dessas mídias sociais, da internet. Então nós vamos perdendo nos nossos relacionamentos e vamos perdendo a capacidade de nos relacionar de maneira real, né, de maneira profunda. Mas os riscos espirituais, eles são ainda piores. Então vamos chamar aqui dos riscos da Crenteflix. A gente tem a Netflix, mas hoje a gente também já pode dizer que a gente tem a Crenteflix. Por que a Crenteflix? Porque a Crenteflix é quando você pode ir lá no YouTube e você escolhe qual é o pregador que você quer assistir, que hora que você vai assistir, como eu disse, em que velocidade até que você quer assistir. Então você escolhe, on demand, né? Por demanda você escolhe o que você quer, quantos você quer. Você assiste pregadores do mundo inteiro. Você assiste cultos de igrejas do mundo inteiro, de vários lugares que você nunca teria condição de ir até lá, e você tem condição de ouvir, de assistir um culto. Só que aí nós nos enganamos com a Crenteflix, nos enganamos achando que nós estamos cultuando. Porque, irmãos, cultuar não é você ligar um vídeo e assistir um culto. Cultuar não é assistir, cultuar é cultuar, é agir, é você cantar, é você orar, né? É você ouvir a mensagem. Então, se você para na frente de um celular e você assiste o culto, não importa de qual igreja que seja, da sua ou de outra, você não está cultuando, você está assistindo. É claro que você pode fazer isso aqui também. Você pode estar na igreja e está só assistindo, né? E muitos crentes de fato fazem isso, né? Assistem o culto, eles não cantam, né? Eles não oram, eles não prestam nem atenção, né? E não estão cultuando. Mas o fato de muitos presencialmente não cultuarem não é desculpa para eu também ficar fazendo isso na internet. Se você se reúne, não pode vir à igreja e então se reúne ali com alguém, ou com a família, ou sozinho mesmo, e assiste o culto, e ao mesmo tempo em casa você canta os mesmos cantos que eles estão cantando, ora quando eles estão orando, escuta a pregação com atenção, sem desviar ela com outras mensagens, outras coisas da internet. De fato, você está cultuando ali na sua casa, mas você não pode dizer que é um culto congregacional, você não está lá com seus irmãos, você não está vendo eles, você não está estimulando eles, você está fazendo o seu culto individual, né, no mesmo momento, muitas vezes, que aqueles irmãos e com os mesmos cânticos, as mesmas orações. Tem uma certa extensão com eles, mas você não está participando do culto lá com eles, congregacionalmente. Né, e não podemos achar que se você substituir o culto dessa maneira, porque houve um empobrecimento da experiência que você teria ali naquele culto presencialmente. Nós nos enganamos com a Crenteflix, irmãos, achando que nós estamos tendo comunhão. Não, mas eu estou lá, é como se eu estivesse lá na igreja, né? Eu estou vendo meus irmãos lá, eu não pude ir na igreja, mas eu estou vendo. Não, nós não estamos tendo comunhão, não estamos. Por mais que sim, você está ali vendo que os irmãos estão lá, vendo que muitos estão bem, mas você não tem como substituir a comunhão que você teria lá. Você tem uma coisa, claro que eu não estou dizendo que é melhor você não fazer nada. O melhor seria você ir para o culto, mas se você não pôde, não é que você não quis, você não pôde, né? É melhor você participar no seu culto individual ali, com aqueles irmãos pela internet, do que você ficar
assistindo qualquer outra bobagem. Obviamente isso é melhor, mas ainda assim você não substituiu a comunhão que teria com eles. Nós nos enganamos com a Crenteflix achando que nós estamos sendo alimentados. Olha só, irmãos, pensa bem. Qual que é a diferença entre você estar me ouvindo aqui, presencialmente, ao vivo, e aqueles que estão ouvindo pela internet? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Qual que seria a diferença? Tem diferença? Algumas diferenças tem. Basicamente nós falamos, quem está pela internet não consegue ver todo o ambiente, toda a situação, todos os irmãos não conseguem ver quem está aí, só conseguem me ver. Isso é um ponto, Mas imagina só, aquela pessoa que ela é de outra igreja e ela está ouvindo outra mensagem, está ouvindo essa mensagem, mas ela não é parte dessa comunidade, desses irmãos, da realidade aqui. Ela participa do mesmo que vocês estão participando, que a igreja que está participando. Quando eu prego o sermão aqui para a minha igreja, eu preparei o sermão dirigido para a minha igreja, preguei para a minha igreja, aí o crente da outra igreja ele ouviu. Ele foi tão alimentado quanto os daqui? Foram. Olha, muitas vezes eu mesmo me enganei achando que sim, mas não, irmãos, tem uma coisa que é diferente. Sabe o que é? É que nós muitas vezes achamos que o sermão é apenas uma palestra, e de fato nós pregadores às vezes caímos nesse erro de transformar o sermão numa palestra sobre um determinado assunto. Mas o sermão não é uma palestra sobre um assunto. O sermão é uma mensagem, é uma exortação de um assunto para uma igreja. Entende? Então, de maneira que o sermão ele é preparado não só olhando para o texto bíblico, mas é olhando para a realidade da igreja. Então, ele é aplicado para aquela realidade. Então, é aquele alimento que você prepara pensando na sua casa. Se você der para outra pessoa, ele não vai gostar, mas os seus familiares, eles gostam, eles são alimentados, eles são edificados. É a nutrição que eles precisavam, é sob medida para eles, entende? Então, muitas vezes nós nos iludimos achando assim, não, o sermão aqui da igreja é meio fraco, eu vou assistir lá do Hernandes Dias Lopes. Você vai ter edificação? Vai, você vai ter edificação. Não estou dizendo que você não vai ter uma edificação. Eu estou dizendo que você não vai ter a alimentação que você teria do seu pastor, se o seu pastor prepara o sermão pensando na sua igreja. Porque tem pastor que pega o sermão do Hernandes Dias Lopes e prega na igreja, todo mundo acha que ele é o maior pregador do mundo, Eu já vi pregadores assim, e outros pregadores também pegam um sermão pronto, e não altera nada, não adapta nada para a sua igreja e prega. Em termos assim de estilo, de comunicação, de conteúdo, muitas vezes é excelente, mas em termos de alimentação, ele é pobre, porque ele não foi feito, não foi preparado pensando na realidade dos irmãos, daquela igreja, daquela comunidade. E isso eu não tenho como ter pela Crenteflix, só tenho como ter na minha igreja, com o pastor que me conhece e conhece a realidade da minha igreja. E o de fora, ele não conhece a realidade, ele não conhece as necessidades, ele não conhece os dilemas, ele não conhece o sofrimento, ele não conhece as limitações daquela igreja. Ele prega de maneira genérica. Muitos pregadores são assim, pregam de maneira genérica. Muitas vezes as conferências são desse estilo, É sobre um conteúdo, sobre um assunto, não é para uma comunidade específica. Então é importante a gente entender que o sermão, tanto nós pregadores como a igreja entender que o sermão é algo preparado, é um alimento preparado sob medida, a nutrição adequada para aquela comunidade. Isso eu não tenho como assistindo on demand, pregadores de internet, de várias igrejas diferentes, que não estão atinados com a minha realidade aqui, com a realidade da igreja, as necessidades da igreja. Não estou dizendo que você não pode ser edificado, que você não aprende. Aprender é uma coisa, ser alimentado é outra. Entende? Você cresce em conhecimento, você tem sim um certo grau de edificação, mas não tem o mesmo grau que teria se o sermão fosse preparado, dirigido para aquela sua comunidade. Um outro risco é deixarmos de servir ao corpo de Cristo. Quando nós queremos viver apenas online, e nos acomodamos com isso, nós deixamos de servir. Porque se nós não queremos congregar, não queremos nos reunir uns com os outros, nos estimular uns aos outros, nós deixamos de servir. E o cristão é aquele que serve. Nós somos mais livres quando nós servimos. E quando nós queremos nos isolar da comunidade, nós deixamos de servir ao corpo de Cristo com os nossos dons, e nós empobrecemos e deixamos de enriquecer a outros.
Então, é um risco que nós temos quando nós achamos que está tudo bem, porque eu posso ficar assistindo cultos e mensagens pela internet. Esquecemos que não é só, nós não viemos ao culto só para ser servidos, mas nós participamos do culto para servir também os irmãos, para ajudar os irmãos. E na internet, se eu ficar em casa, eu não tenho como fazer isso, infelizmente. Por fim, irmãos, adotar uma atitude de consumidor. Esse é um dos riscos que nós temos. Com a internet, com o YouTube e outras formas de você assistir pregações online, muitas vezes isso vai gerando em nós aquela mentalidade de consumidor. Eu assisto aquilo que eu quero, quando eu quero, de quem eu quero, por quanto tempo eu quero ouvir. Então a gente vai adotando aquela mentalidade mesmo de Netflix, né? Só que a gente muda, né? A Crenteflix. São as coisas da igreja, as coisas de Deus, entre aspas. Eu pego as pregações, aí eu escolho que dia que eu vou assistir. Não precisa ser no domingo, eu posso assistir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, né? E eu já notei isso em muitos, né? Que por causa da questão da gravação, da transmissão online, eles pensam assim, não, por que eu vou ter que assistir o culto nesse horário, às 7h30? Eu vou assistir o jogo do Palmeiras e depois eu assisto a pregação da igreja, o culto da igreja. Aí, em vez de fazer à noite, não, eu estou cansado, eu vou assistir na segunda. Aí arrumou um monte de coisa na segunda, não, eu vou assistir na terça. E nunca assiste. Eu vi muito acontecer isso. Eu vi isso acontecer com muitas pessoas. Então, a gente vai adotando essa mentalidade de consumidor. Quando eu vou assistir? Eu escolho quando assistir. Aqui na igreja não é aquele horário. Não. Eu tenho que ser comunitário. Eu tenho que fazer com os demais irmãos naquele horário que foi acordado na comunidade, né? Mas na Crenteflix eu escolho quando. Eu escolho o que eu quero assistir. Eu quero uma pregação sobre avivamento. Aí eu vou lá e pregação sobre avivamento. Aí você cobra lá fiel, tinha uma conferência sobre avivamento. Aí você vai assistir. Aí eu estou querendo uma pregação sobre coragem. Aí, pregação sobre coragem. Isso é assim. Então você escolhe o que você quer assistir. Aqui na igreja é o que Deus providenciou para você. É o que Deus usou o pregador, usou a igreja para poder transmitir para você, né? Não estou dizendo que é errado você procurar alguma pregação. Estou falando que o problema aqui é você começar a ter essa mentalidade de consumidor. Você assiste aquilo que você quer, aquilo que você gosta e não aquilo que é servido para você. Isso é um problema, né? Em alguns momentos você está necessitando de alguma coisa, você assistir algo que você vê que está precisando, não é um problema. O problema é você adotar isso como estilo de vida, como uma atitude de consumidor, né, consumista, e você age com as coisas espirituais dessa maneira. Você escolhe quem você quer ouvir. Não, o pregador da minha igreja é muito chato, eu vou ouvir esse aqui que é mais que eu gosto mais. Esse que é o problema, né? Essa mentalidade às vezes mesquinha. Eu escolho quanto tempo eu vou assistir. Na igreja você tem que assistir, se o pregador falar 50 minutos, você vai ter que ouvir os 50 minutos, a não ser que você vá embora e perca o restante da pregação. Na internet você pode assistir 10 minutos, né? Você assiste 10 minutos, pausa, vai fazer outra coisa, acessa o WhatsApp, depois continua mais 10 minutos, para de novo, vai no banheiro, toma água, come uma pizza, mais 10 minutos, e você vai fazendo assim. Isso gera essa mentalidade de consumidor. Você decide, né? Você consome um produto religioso. Então, queridos, com tudo isso, eu gostaria de poder alertar você, né, para o risco que essa realidade toda trouxe para nós, né? Muitas vezes que já estava presente, até porque a internet já existe há bastante tempo. Esses riscos já existiam antes, mas o que nós estamos querendo enfatizar aqui é que essa pandemia potencializou esses problemas, potencializou, intensificou. Isso aumenta a nossa necessidade, a sua necessidade de redescobrir a necessidade e o significado do culto e da vida congregacional. Entender que é necessário, você não tem como substituir, você precisa obedecer essa exortação de não deixar de se congregar, e você precisa se estimular, se esforçar, se disciplinar para conservar o hábito e readquirir aquele hábito de vir à igreja, congregar, se você tem condição, a não ser que você tenha um impedimento mesmo de saúde, tem um risco maior, ou às vezes tem problemas familiares, né, que se você vai, você coloca outro em risco, ou alguém da sua família é muito medroso, está com muito medo, e você vira ao culto, vai deixar ele transtornado. Então, nesse momento, talvez não seja adequado para você, mas você saber que você não pode perder o hábito.
não pode perder o hábito. Por isso que é bom, você conservar, pelo menos, que se você não pode vir à igreja ainda, é você conservar aqueles horários que você vem à igreja para adoração a Deus. Mesmo que não tenha culto transmitido online, mesmo que não tenha pregação da igreja naquele momento, já gravada e transmitida, que você dedique aquele momento para você entender como eu fazia na igreja, eu vou fazer aqui em casa. Eu vou ler a Bíblia sozinho, vou cantar sozinho, vou adorar, ter um momento de comunhão com Deus, para que quando eu puder voltar para a igreja, esse horário eu entenda e já esteja habituado a adorar o Senhor e não perca aquele bom hábito. Se a gente acha que hábito é ruim, é porque a gente faz assim meio que no automático. Não, o hábito é bom, porque se a gente fosse fazer tudo, tudo a gente tivesse que pensar e decidir para fazer, seria muito difícil a nossa vida. Imagina se você tivesse que pensar para respirar, pensar e decidir que o coração vai bater. E tem coisas que são boas que funcionam no automático para nós. Isso tem implicação não só biológica, mas também na vida do hábito de vir constantemente. Isso é bom, porque primeiro você tomou uma decisão de vir, depois a sua decisão se fortaleceu ao ponto de se tornar um hábito. Isso é positivo, é virtuoso nesse sentido. Tanto é que o hábito bom nós chamamos não de hábito, mas de virtude, e o hábito ruim nós chamamos de vício. Então, irmãos, que você redescubra, que você valorize, entenda que é necessário, entenda que tem um significado mais profundo, uma profundidade no culto congregacional, algo singular que não pode ser substituído. Entenda que há riscos se você aceitar meramente a nossa cultura e usar indiscriminadamente os meios tecnológicos que Deus nos deu para o nosso bem, mas usar de uma maneira errada que sirva para o mal. Então que você procure redescobrir se você perdeu, ou se você não tinha, descubra o valor, a importância, a necessidade, o significado do culto congregacional, e que você de fato possa ser edificado e possa crescer espiritualmente ao fazer isso. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Santo Deus e amado Pai, nós na Tua presença, Senhor, estamos aqui juntos, presencialmente, congregados, mas também alguns irmãos que não puderam estar aqui, mas poderão ouvir posteriormente essa gravação. Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um e que tudo isso sirva, Pai, para que nós possamos valorizar o culto congregacional, entendendo a sua necessidade, entendendo o seu significado, e possamos então, Pai, crescer na presença do Senhor. Abençoe os teus filhos que estão aqui, abençoe aqueles que estão ouvindo, para que todos possam entender que há um significado profundo no culto, que nós não podemos ter através da internet, de meios tecnológicos mediados. Ó Deus, que possamos entender essa profundidade, esse significado e vivermos isso na maior intensidade possível das nossas vidas. Abençoe a cada um, Pai, nós te pedimos, confiamos naquele que nos uniu espiritualmente, ao ponto então de nos fazermos congregarmos com os outros. Nós te pedimos em nome dele. Amém.